Olá, eu sou o Anderson e essa é mais uma das perguntas que eu recebi através das minhas redes sociais. Pastor Anderson, sou evangélica e sempre ouvi dizer que nessa época do ano temos que tomar cuidado com as festas. Gostaria de saber o que seria prejudicial para nós. Afinal, o cristão pode participar de festa junina? Muito boa essa pergunta porque ela nos dá abertura para entender muita coisa. Época de festas seculares sempre diverge opiniões no meio do povo evangélico. Eu tenho inclusive um vídeo no meu canal do YouTube que fala sobre o Natal, a festa do Natal, ou a época do Natal, o que pode, o que não pode. Muitas pessoas têm dúvidas a esse respeito e vamos falar agora então sobre festa junina. Antes de me posicionar e de trazer a vocês o que a palavra fala sobre esse tipo de festa, eu quero deixar bem claro aqui que nós precisamos de sabedoria para identificar o que convém e o que não convém. Como o apóstolo Paulo disse aos Coríntios. Vamos acompanhar? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Então a gente precisa dividir aqui o que convém e se edifica ou não. Vamos analisar essa pergunta em todo o contexto dessa época, do meio do ano, que é uma época de festas. Eu vou enxugar as informações da origem dessa festa para o vídeo não ficar muito longo, sabe? Tem muita coisa que envolve o início dela, que foi antes da Idade Média. Ali no hemisfério norte, as pessoas elas comemoravam essa data, que era a chegada do verão, no mês de junho, homenageando os deuses da natureza, da fertilidade e ao mesmo tempo pediam que tivessem uma colheita farta. Mais adiante, já na Idade Média, quando houve a cristianização dos romanos, então essa data, que era uma festa mais dedicada ao paganismo e a outros deuses, acabou entrando no calendário também de comemoração dos cristãos. Passou a ter uma conotação estritamente religiosa. E essa festa homenageava aos santos populares. Primeiro, o São João, e depois entraram também ali Santo Antônio, São Pedro. Hoje, essa festa ela não tem mais as mesmas características do início. Faz parte mais da nossa cultura, da cultura do povo brasileiro, principalmente do povo nordestino, mas ainda tem muita ligação sim com os interesses iniciais, e é bom que você saiba disso. A maioria das pessoas sabem que na tradição católica, essa data ela comemora o aniversário de João Batista, mais conhecido como São João. Essa data, dia 24 de junho, não foi escolhida sem critério, uma vez que a igreja determinou, escolheu que dia 25 fosse celebrado o nascimento de Cristo. E a Bíblia deixa claro que João Batista nasceu 6 meses antes de Cristo, então encaixa perfeitamente no meio do ano essa celebração na visão da Igreja Católica. Por isso, muitos líderes religiosos do meio evangélico condenam essas festas, porque alegam que nelas acontecem ritual de adoração a imagens, adoração a outros deuses, e isso certamente seria um pecado de idolatria, à luz da palavra de Deus, à luz das Escrituras. Então, criticam também as danças, a fogueira, condenam as comidas, dizem que as comidas são oferecidas, enfim. Isso é muito interessante porque na época de Paulo estava acontecendo algo semelhante ali na igreja de Corinto. A igreja de Corinto tinha muitos cristãos, irmãos, recém-convertidos do paganismo. Naquela região, antes das carnes irem para os mercados, eles ofereciam aos ídolos. E isso estava gerando uma confusão ali no meio dos recém-convertidos, porque eles ficavam, e agora? Como que nós vamos comer essas carnes que foram oferecidas a ídolos? Vamos acompanhar esse texto ainda aqui em 1 Coríntios, no capítulo 8, a partir do versículo 4. Ele diz assim: quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo, por si mesmo, nada é no mundo, e que não há senão um só Deus, porque, ainda que existam alguns que são chamados deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses, entre aspas, e muitos senhores, entre aspas, para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. É um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem
todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Fica claro aqui que o apóstolo Paulo está dizendo que não há problema algum comer coisas que supostamente foram oferecidas a ídolos, porque para nós cristãos não existe ídolos, não existe outros deuses. Não há quem chegue a mim e diga, olha, essa comida aqui você não pode comer porque ela foi oferecida ao santo A, ao santo B, o Deus C, o Senhor D. Não, nem quem são esses? Para mim não existe, não faz sentido algum. Ah, foi oferecido? Eu nem sei quem é, não conheço, não creio, para mim só existe um Deus. Então só aí já cai por terra essa crítica, sabe, das pessoas dizerem, mas o pé de moleque é oferecido ao Deus tal, a canjica é oferecida. Gente, se a gente for parar nessas coisas, a gente não come nada nunca mais. Então Paulo chega, resolve essa questão dizendo o seguinte, pode comer, não tem problema algum, esses ídolos nem existem, para nós há um só Deus, um só Senhor, a saber, Jesus Cristo. É claro que existe um receio nisso tudo e é aí que nós devemos atentar e eu acredito que vale a pena eu compartilhar isso com vocês. Paulo ele tinha um receio de que outros irmãos, ele chama de mais fracos na fé ou de mente fraca, se escandalizem ao ver esse tipo de comportamento. E isso sim nós devemos atentar. Na continuação aqui em Coríntios 8, a partir do versículo 7, diz assim, Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fossem sacrificados a ídolos. E a consciência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém enxergar você, que tem conhecimento, sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser introduzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu, e deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que você está pecando. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Veja que Paulo ele está nos dando a liberdade na nossa consciência, mas está aqui ressaltando que devemos nos preocupar com o que aquele irmão que ainda não tem esse entendimento pensaria. E talvez seria levado até a cometer um pecado de consciência. Por quê? Aquele de mente fraca, ao nos ver participando, por exemplo, da festa junina, estando ali em um ambiente onde está acontecendo uma festa junina e comendo alguma daquelas coisas e não tendo esse entendimento, talvez a mente fraca dele, acreditando que existem outros deuses, pensem assim, poxa, mas fulano tem mais conhecimento do que eu, tem mais tempo de igreja do que eu, e ele está comendo coisas que são oferecidas a ídolos? Então pode? Então se pode, ele serve a Deus e também come coisa oferecida a ídolos, então também posso servir a dois senhores? Eu também posso fazer algo que agrada a Deus e agrada aos ídolos? Não, esse pensamento é errado. Não é assim que nós devemos pensar e nos comportar. O pensamento de quem come essas coisas ou participa dessa festa, ciente de que não existe outro Deus, eu já vou falar um pouco mais sobre a festa, calma aí. Ciente de que não existe outro Deus a quem possamos servi-los ou temer por causa de uma comida, é um. Agora, a pessoa acreditar em outros deuses e achar que pode servir a Deus e também servir a outros deuses, essa pessoa estaria acabando a cometer um pecado. E é aí que nós devemos nos preocupar. Então, qual é a orientação aqui? Que você deixe isso muito claro, que esse assunto seja esclarecido no seu convívio, entre os seus entes queridos, familiares, amigos, irmãos, para que as pessoas não o julguem como um cometedor de pecado ou como um cristão que é liberal, o famoso inclusivo.
Eu sei que muitas coisas ainda envolvem essa data, a gente vai falar sobre mais coisas aqui, isso vai ficar muito claro. Por exemplo, existem as músicas, né, no ambiente, o ambiente toca algum tipo de música, mas, gente, quantas músicas? Nós devemos usar o mesmo critério do contexto de ouvir música no geral. Não tem como você silenciar as músicas de todos os ambientes que você vai, a não ser na sua casa, é claro. Mas se você está em um ambiente que ali toca um tipo de música que a letra não condiz com aquilo que você gosta ou com aquilo que você crê, não tem como silenciar aquela música, mas tem como você não dar importância, tem como você não dar crédito, tem como você não fazer com que ela seja parte da sua vida, não envolva os seus pensamentos. Agora, falando sobre a festa, é preciso diferenciar se a festa é cultural ou religiosa. E é fácil você identificar. A festa religiosa, ela vai ter padre, rezas, imagens, toda a liturgia de um culto. Acredito que você sabe como funciona. Agora, a festa cultural vai ter o quê? Vai ter a cultura caipira, que é a comida típica, a roupa da roça, xadrez, até tô com um aqui também em homenagem, né, para ficar caracterizado esse vídeo. Vai ter brincadeiras, enfim, nada religioso envolvido. Sendo assim, pense comigo, será que participar de uma festa junina, no quesito regional, cultural, seria realmente pecado? Olha, eu acredito sim, que se fosse em um caráter religioso, seria pecado. Mas hoje, a maioria dessas festas acontecem não mais pendendo para um lado religioso. A maioria se reúne para comer, para celebrar entre amigos, entre familiares. Eu me lembro, na minha infância, muitas vezes fechavam ruas, colocavam bandeirinhas, as crianças brincavam ali, ninguém ficava idolatrando imagem, ninguém ficava, sabe, fazendo coisas que caracterizam devoção a cultos. Aqui no Nordeste, por exemplo, essa festa ela faz parte da história de muitas famílias. Inclusive é conhecida como a festa da colheita. É uma época que a colheita de milho aqui é muito grande. Para você ter uma ideia, eu fiz uma breve pesquisa na minha rede social e veja só o comentário que eu recebi de uma moradora aqui da região do Nordeste, no estado de Sergipe. Então veja, em resposta pelo direct a uma pergunta, ela responde assim: obrigado, pastor, as festas juninas é a festa que mais gosto. Me lembra muito a minha infância com os meus pais e a rua que eu morava. O milho assado, o amendoim, as comidas da época, o vestidinho florido que a minha mãe fazia para mim e os meus irmãos. Hoje mesmo, o meu filho mais velho me ligou dizendo que lembra da avó que nessa época recebia todos nós na casa dela. Olha que memória bacana, olha que memória interessante. Em momento algum aqui é ressaltado uma festa religiosa. Não, é uma festa cultural, uma lembrança familiar, uma coisa que uniu inclusive a família e traz lembranças boas. Ela falou até do vestidinho, né? Dificilmente as pessoas hoje se vestem e comem comidas típicas com a intenção de cultuar a ídolos. Gente, um culto verdadeiro envolve devoção real. Às vezes até dentro das igrejas as pessoas não estão realizando culto, porque não são devotas a Deus, só estão ali por estar. Imagine em festas. É claro que você tem que estar atento, você tem que estar atenta ao que está acontecendo nesse ambiente. É o que eu falei no início. Você precisa saber, é lícito, mas você precisa saber, convém, edifica? Caso você perceba que ali está sendo realizado um rito pagão ou um culto religioso que está em desacordo com a doutrina que você segue, então simplesmente saia dali, simplesmente não participe. Eu sei que existem muitos exageros e a gente precisa sim ver certinho, né, até que ponto convém participar, realizar. A gente vê hoje em dia, por exemplo, algumas igrejas que fazem o arraiá gospel, né? Fazem as festas dentro do salão onde se reúnem como igreja. Bom, esse vídeo não é para tratar sobre esse assunto. Eu acredito que isso é uma questão que depende muito da doutrina de cada igreja.
não vou entrar nessa questão agora. É importante que cada um tenha discernimento, que cada um haja com muita sabedoria. Eu sei que muitos daqui a pouco vão aqui nos comentários abaixo desse vídeo colocar as suas discordâncias e tá tudo bem, não tem problema. O apóstolo Paulo mesmo, ele já tinha deixado muito claro que o que precisa haver entre nós é respeito. Veja que ele falou, é preciso respeito para com aqueles que têm a mente fraca e não entendem esse tipo de fé, esse tipo de mente, esse tipo de consciência cristã madura, de não reverência a outros deuses, independente do ambiente que esteja. A gente precisa respeitar, né? Eu respeito aqueles que vão falar, bom, para mim não é assim, não tem problema se você acredita não ser assim, mas a gente tem aqui a base bíblica para olhar de fora da situação e definir qual que é o lado que a gente entende ser melhor para nós. O chato de tudo isso é ver nessa época do ano cristãos criando confusões, dizendo, é festa pagã. Gente, existem tantos símbolos e festas pagãs inseridas na nossa sociedade que se a gente for olhar para isso, a gente não faz mais nada. Por exemplo, festa de casamento, a noiva vestida, né, de branco, de véu. Você sabia que isso tem origem no paganismo? Faça uma breve pesquisa aí que você vai saber. Aqueles símbolos colocados no jaleco dos profissionais da área de saúde, os vários símbolos, né, dependendo da especialidade, também tem origem no paganismo. Pesquisa o que eu estou te falando, vários símbolos de produtos, de mercadorias que nós usamos e consumimos, também tem origem no paganismo. Então, gente, se a gente for olhar para essas coisas, como eu tenho dito, a gente deixa de viver, não tem como correr disso. É claro que a gente precisa de muita sabedoria, como eu tenho falado desde o início. Eu sei que alguns podem falar assim, né? Acreditar que isso está dando abertura então para participar de tudo que tem no mundo. Claro que não, existe sim uma divisão. Agora, não é só porque que a Bíblia está dizendo isso, eu estou trazendo esse posicionamento, que você vai querer participar da festa de carnaval, que você vai querer estar envolvida em um rito, em uma religião que não te pertence, né? Que ali se invocam espíritos naquelas festas. Uma festa, por exemplo, dedicada a Cosme e Damião, isso não dá abertura. Por quê? Porque já não é festa cultural apenas, para alguns mas envolve ali um estilo de culto, um estilo de adoração, um estilo de devoção. Então aí já é diferente. Agora, fique tranquilo. Se você se sente mal com isso, se você diz assim, eu não gosto, não vá, não coma, não se envolva. Você tem liberdade para fazer a sua escolha. A mesma coisa os pais que têm filhos nas escolas, que nesse período do ano, de repente, celebram festas, separam as crianças ali para dançar uma música, né? a quadrilha. Então, você precisa conversar. Se você não está de acordo com isso, converse com a direção da escola, com amor, converse com respeito. Você tem a lei ao seu favor, existem artigos na lei que te defendem disso, né? A sua criança não é obrigada a participar, inclusive não pode nem mexer nas notas, né? Na avaliação escolar dela, se isso for colocado como uma atividade que daria nota, não pode. Eles precisam então aplicar um outro tipo de exercício para que a sua criança também chegue, né, alcance uma nota, mesmo não participando dessas coisas. É só você conversar. Se você não está de acordo, não há problema. Conversar com seus filhos, conversar com as suas crianças, com muita maturidade, gente, com sabedoria. Isso é pessoal, tá? Aí já é pessoal. Você deve saber, entre você, o seu marido, você, a sua esposa, como que você vai conduzir esse ensino para as suas crianças, como que você vai falar sobre isso com as suas crianças. É claro que com sabedoria você deve falar sobre essa época do ano, não deixar com que dê aquele enfoque, né, ao São João, apesar de que muitos falam assim, mas é uma festa para lembrar de São João. Sim, temos que lembrar acima de tudo do sacrifício de Cristo, claro, mas se for falar de São João, quem foi João Batista, né? Aquele que anunciou a vinda do Senhor. Não estou falando para reverenciá-lo, para idolatrá-lo, mas também não vejo nada demais a gente se lembrar de um homem que esteve no nosso meio e sim, foi usado por Deus, claro.
não faça culto, enfim, com muita maturidade, explique, converse com a sua criança, ela vai entender. É só ensinar o caminho direitinho, ela vai crescer com sabedoria, você sempre, sempre conversando e não deixando com que ela seja levada pelas coisas do mundo. Partindo desse entendimento, então você percebe que não há problema em se vestir caipira, brincar na escola, desde que não seja ressaltado o aspecto religioso. É aquilo que eu tenho falado. Saber dividir o cultural do religioso. Uma coisa que temos que tomar cuidado também é com a mentalidade supersticiosa das falsas doutrinas sobre batalha espiritual, guerras espiritual, que dizem que quando se acende uma fogueira, abre um portal, uma brecha para que o mal entre. Enfim, isso nada tem a ver com a doutrina de Cristo e dos santos apóstolos. A gente já sabe disso, Bom, falsos mestres sempre vão dizer que ir a essas festas, participar dessas coisas, estão dando brecha. Mas quando a gente vai na doutrina dos apóstolos, fica claro o que é não dar lugar ao diabo, não dar brecha para o mal. Você pode conferir lá em Efésios, no capítulo 4, vale até a pena eu abrir aqui e a gente lê junto. Segundo a orientação aqui do apóstolo Paulo, a gente sabe, a gente entende o que seria dar uma brecha para o mal, o que seria dar lugar ao diabo. Olha só, diz assim, Efésios 4, 27, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra, suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de qualquer um de vocês amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Então, nessa lista aqui de dar lugar ao diabo, não entra em momento algum o fato da pessoa participar de uma festa cultural, não se encaixa na doutrina dos apóstolos que isso daria lugar, que isso abriria uma brecha para o mal entrar, mas fala muito sim do comportamento do cristão e da exortação à sua santidade. É claro que eu acredito que nós estamos falando com pessoas adultas, com pessoas maduras, com pessoas que vão usar sabedoria e discernimento para aplicar essa orientação na sua vida e no seu dia a dia. Há ainda uma questão que vale a pena eu comentar aqui antes da gente finalizar, que é sobre aqueles que trabalham em lugares onde realizam esse tipo de festa. E muitas vezes não é só uma festa cultural, mas também religiosa, onde tem que colocar certas coisas que representam ali um culto religioso. Como lidar com esse tipo de situação no caso que você trabalha, que você é pago para fazer isso? Como que você poderia fazer nesse momento? Eu vou te trazer aqui uma passagem bíblica que vai te ajudar a pensar nisso. Ela é muito conhecida, eu acredito que a maioria que já ouviu falar sobre essa história não atentou para o detalhe final dessa história. Você já ouviu falar sobre a cura de Naamã? Naamã, ele era um oficial, uma pessoa que tinha uma posição ali no meio da sociedade e ele estava com uma doença, lepra, naquela época altamente contagiosa, perigosa, e ele foi até um homem de Deus, Eliseu, para ser curado. A maioria conhece a história. Eliseu falou para ele dar o mergulho, ali os 7 mergulhos no rio, e aconteceu que Naamã foi curado. O final dessa história é muito interessante. Vamos ler aqui, vamos acompanhar. 2 Reis, no capítulo 5, a partir do versículo 14, diz assim: Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele se tornou como a pele de uma criança, ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente desse seu servo. Porém ele respondeu: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse: Se você não quer,
Então eu peço que seja permitido a este seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, para que esse seu servo nunca mais ofereça holocausto nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Então veja, ele reconheceu que o único Deus era o Deus de Israel. Onde ele vivia, lá adoravam a vários deuses, apresentavam oferendas, sacrifícios a outros deuses. Então ele diz o seguinte: deixa eu levar 2 mulas carregadas de terra daqui de Israel, porque lá eu vou preparar um cantinho para que ali eu apresente as minhas ofertas, o meu sacrifício, somente ao Deus de Israel. Foi uma forma que ele encontrou ali de reverenciar e de mostrar que ele estava disposto realmente a servir somente ao único Deus, o Deus de Israel. Veja bem, versículo 18, diz assim: mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo uma coisa. Quando o meu Senhor, então, quando o Senhor dele, ele era um oficial, ele servia a um rei. Então, olha o que ele está dizendo: que Deus me perdoe por uma coisa. Quando o meu Senhor, o rei, entrar no templo de Rimon, templo de outro Deus, para ali adorar, e ele se encostar no meu braço, e eu também tiver de me encurvar no templo de Rimon, quando assim me prostrar no templo de Rimon, que o Senhor Deus perdoe esse seu servo por isso. E Eliseu lhe disse: vá em paz. Você imaginou a cena? Conseguiu passear comigo? Naamã diz: agora eu sirvo somente ao Deus de Israel, não vou me curvar nem outro, mas eu ainda trabalho para o rei. Vez ou outra o rei entra no templo de Rimon, eu preciso entrar com ele, eu sou o seu oficial, e quando o rei vai se curvar, ele se apoia no meu ombro. Eu preciso descer junto com o rei, eu preciso acompanhar o rei, me curvar também ali, é o meu trabalho. Que Deus me perdoe por isso. E o que Eliseu falou para ele? Vá em paz. Imagine aí, se Eliseu fosse como os legalistas dos dias de hoje, como os religiosos dos dias de hoje. Imagine se Eliseu fosse como um desses que condenam, que julgam a intenção do coração das pessoas. O que Eliseu diria para ele? Eliseu diria: não pode. Você não pode entrar em outro templo. Não, você não pode trabalhar para alguém que é idólatra. Você não pode se curvar diante de outro Deus. E o que Eliseu falou para ele? Vá em paz. Você acha realmente que Deus não sabe, que Deus não conhece a intenção do coração daquele que quer idolatrar a outro Deus ou não? Será que ele não conhece? Então, eu finalizo por aqui, deixando a você essa reflexão. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos guarde em tempos tão difíceis e confusos que temos vivido. Mas a palavra, ela nos traz a liberdade.